Olá, paz. Que bom poder mais uma vez estar tendo esse privilégio de transmitir um pouquinho daquilo que nós temos recebido do Senhor. Isso é muito bom. Eu estou com uma convidada, uma ilustre convidada, Mirela, e eu gostaria que ela se apresentasse, mas desde já, muito obrigado por aqueles que estão assistindo, por aqueles que ainda vão assistir, que essa live vai ficar gravada, e vocês depois podem compartilhar. E nós vamos falar de um assunto muito, mas muito pertinente, muito interessante, que é o desafio na educação de filhos, né? Então, e aí, dona Mirela? Se apresente. A paz, pastor. Muito obrigada pelo convite, né? De estar aqui, podendo participar aqui desse seu canal. É um privilégio para mim e trazendo esse tema que eu acho tão desafiante para nós mães e poder falar um pouco eu acho muito enriquecedor. Tenho 2 filhos, né? Então, a gente pode falar um pouquinho com propriedade, falar um pouco das nossas dificuldades, dos nossos medos, né? Das nossas limitações. Então, meus filhos já estão praticamente encaminhados, eu me sinto um pouco já com missão cumprida, né? Um filho de 21, João, mais velho, e a Joana, que tem 17, e o Senhor tem nos ajudado e nos orientado até aqui, glória a Deus por isso. E é muito bom. E nós temos a prática, né? Eu também tenho 3 filhos, né? Miguel mais novo, de 11 anos, as meninas já são adultas. E é sempre um desafio, né? Um desafio à educação. E um primeiro tema que eu quero falar assim, é sobre limite, que eu acho que é dos grandes problemas hoje. Assim, na sua experiência, na sua vivência, o que você pode dizer sobre limite na educação dos filhos? Pastor, eu tenho como formação, a minha formação profissional, né? Eu sou professora e desde de muito cedo eu comecei nessa área do magistério, né, do extinto magistério, foi que me ajudou bastante também na educação de filhos. E chegando aqui, eu também pude me aperfeiçoar fazendo um mestrado na área de pedagogia aqui na Alemanha. Mas isso aí já foi depois de eu já ter criado, mas eu acho muito importante em qualquer área, tanto na área educacional, de escola, como em casa, as crianças terem limite, e eu acredito que os pais, hoje, sentem um pouco de dificuldade em colocar limite nas crianças, porque o senhor, como psicólogo, pode até falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que a gente está diante de uma geração de pais, assim, um pouco carentes, e eles têm medo de impor limite aos filhos, porque eles pensam que, colocando limite, os filhos vão deixar de amá-los. Tem aquela chantagem emocional muito frequente, desde das birras das crianças pequenas, e eu acredito que é um desafio para os pais conseguir passar por cima das manhas, daquela boa criação que a criança faz desde sempre, porque eu também acho que está muito ligado a como a gente se sente como pessoa e como a gente quer também ser aceito pelos nossos filhos, né? Mas eu acredito que limite é importante sendo colocado desde dentro de casa, porque uma certa vez um pastor falou para mim, assim, quando o Juan nasceu, que o Juan estava de colo ainda, e um pastor muito sábio, ele falou assim para mim que eu corrigisse ainda enquanto era pequenininho, porque nós, pais, nós sabemos bater, repreender, e se o mundo fizer, vai fazer sem piedade, sem misericórdia. Por isso que é bom a gente, porque a gente sabe fazer, a gente vai saber dosar. Então, é importante, a criança, ela necessita de limite. Ela clama por limite. E se você for observar, tudo na vida tem limite. Tudo. Sim. Né? Todos os sentidos, o ser humano, se você for pegar o indivíduo, nosso próprio organismo tem limite, a nossa visão tem um limite, a nossa voz tem um limite, a nossa força tem um limite, tudo tem limite. Né? Mas eu acho que
quando entra essa questão da educação dos filhos, né, que é realmente um desafio, nós somos muito influenciados, porque nós falamos assim, existe uma mídia por trás. Sim. Entendeu? Então, quem é essa mídia? A gente sabe, parece que é uma entidade que controla tudo. Mas, na verdade, essa entidade chamada mídia, ela não chora, ela não gera, entendeu? Mas ela tem um poder de influência muito grande. E eu percebo que os pais, por causa exatamente dessa influência da mídia, depende da pessoa que está, digamos assim, que a mídia fosse um veículo, um ônibus. Conforme for, a pessoa que está ali dirigindo vai conduzir aonde quer. Então, as pessoas que têm o poder de mídia na mão, sabe, influenciam e passa, assim, uma modernidade no sentido de que você não pode... você tem que respeitar os filhos, mas respeitar é o quê? É não dar limite, né? E, assim, quando você estava falando sobre essa nossa responsabilidade enquanto pais, porque quem que ensina, em qualquer animal que você pegar, quem que é o responsável de ensinar? São os geradores, os procriadores. Você entendeu? Então, hoje, com a influência da mídia, aí começa. Você não pode fazer isso, isso já é retrógrado, isso é ultrapassado. Como é que você vê esse papel da mídia nesse processo educacional? Eu acho que educar sempre foi, em todas as gerações, assim, um desafio. Mas eu acho que nunca foi tão grande quanto agora, porque nós estamos diante de uma era digital. A gente fala algo em casa, a mídia, a internet, ela vai contra, muitas vezes, aquilo que a gente está tentando introduzir dentro de casa. Então, é uma luta, é como se a gente, pai, estivesse sozinho, nadando contra uma correnteza. Ou a gente nada, ou a gente vai junto no embalo, né? E como a gente não tem isso como objetivo para a nossa vida, isso é um exercício diário, a gente está atento, né? No que o mundo está ensinando, assim, né? O que está à nossa volta. Eu acho também, assim, que a gente nunca teve, na história da humanidade, pais tão dispostos a passar tempo com seus filhos, mas, ao mesmo tempo, esse tempo é ocupado com outras distrações. Porque, assim, não são apenas as crianças que estão, né, conectadas. Os pais também estão conectados. Eu acho que o tempo de qualidade entre a mãe, o filho, o pai, eu acho que caiu muito, né, em questão de qualidade. Talvez a quantidade aumentou, mas a qualidade, eu acho que ela tem diminuído bastante, porque hoje a gente se divide com quem está presente e com quem está longe, né? A gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E lidando também com todo tipo de cultura que antigamente a gente não via, né? Mas como a cultura agora é global, então, nossos filhos, eles recebem influência, né? Por todos os lados, né? E como é que a gente faz para bloquear e para frear isso? Né? A gente tem que ter muita sabedoria nessa área aí de fechar as torneiras, de saber até que ponto, até quanto e quanto tempo nossas crianças elas podem estar assim, como é que eu posso dizer, abertas a todo tipo de influência, né? Sem contar também que muitas influências externas vêm também da cultura entrada pela porta da escola. Sim. Né? Porque eu acho que a escola também, hoje, desempenha um papel que antigamente não era dela. Porque eu também acho que os pais delegaram muito à escola a responsabilidade de educar seus filhos. É aquilo que o senhor acabou de falar, assim, quando a gente olha para a natureza, a gente vai ver os animais ensinando os seus filhos, né? Quando a gente, por exemplo, pega o exemplo da águia, né? Ela tem seus filhotinhos, assim, no ninho, leva para o topo de uma montanha,
e vai chegar um momento que ela vai empurrar os filhotinhos para que eles voem. Aí os filhotinhos com medo não querem, mas ela sabe que é essencial que eles tenham aquele primeiro voo para que eles reconheçam as asas. Então, assim, é um filhotinho de uma águia, mas não é uma coruja que vai ensinar a águia. Não é o leão que vai ensinar a águia. É a águia que vai ensinar os seus filhos. Então, eu acho que nós temos, quanto mãe, pai, resgatar o nosso papel, a nossa função, que é de ensinar, de educar e não delegar a outras pessoas. Né? Sim, foi bem colocada essa visão da águia, né? Porque, assim, um pardal não pode ensinar um filhote de águia. Até pode, mas vai ser totalmente descaracterizado. Enquanto a águia pode voar a alturas, o pardal vai ficar por aqui mesmo, né? E aí nós entramos já numa outra questão, que é do limite que nós precisamos, né, passar. Agora vem a autoridade. E quando nós falamos de autoridade é respeito, sabe? Autoridade não é espancamento, não é trazer de volta aqueles, como nós costumamos dizer, que é a vara da primeira infância. Lá em casa nós tivemos essa vara da primeira, segunda, terceira. Enquanto estava em casa tinha essas instâncias lá, né? Quem não, né, pastor? Estamos Quem aqui, não? né? Estamos aqui. É claro que hoje é bem diferente, né? Nós temos outra visão e tudo mais, mas assim, o limite ele é necessário, entendeu? E quando você falou do filhotinho lá da águia, de repente ele tem um medo, ele não sabe como é que é voar. Então, ele precisa de um empurrão. Sim. Né? E esse empurrão assim, é exercer uma autoridade. Mas a mamãe águia sabe por que está fazendo isso. Porque se naquele momento, se ele não vencer o desafio do medo de voar, ele vai ficar atrofiado para o resto da vida. Sim. Olha aqui, os animais nos ensinando. Né? Sim. E aí, como que nossos filhos também precisam da nossa participação, da nossa autoridade. Aí tem a questão do limite, nós também colocarmos limites, né? E ao mesmo tempo dar alguns empurrões ou incentivos, porque eles precisam voar. Né? Sim. Eles precisam crescer, eles precisam voar, precisam desenvolver, mas esse papel é praticamente quase que intransferível. Né? Que é esse papel assim, de passar essas informações. Pode falar. Pastor, os nossos filhos, eles necessitam. Isso é uma questão, eu acredito muito, assim, que é mais do que querer, é uma necessidade de limites, né? Até mesmo o fato deles testarem os nossos limites, é para saber até que ponto eles podem ir, ou que importância eles ocupam nas nossas vidas, né? Se eles são de fato importantes. Porque se também a gente se torna omisso na função educativa, isso também vai prejudicar o emocional dos nossos filhos, porque eles vão se sentir não ocupando o lugar que deveria ser deles, né? Se ao invés de a gente estar prestando atenção e exercendo o nosso papel de quanto pai e quanto mãe, e a gente estiver ocupado em outras coisas, isso traz uma sequela para a vida dessa criança. É claro que hoje a sociedade mudou muito, né, pastor? A sociedade mudou muito. Hoje se faz necessário que a mulher ela saia de casa para trabalhar, né? Para ajudar, né, na manutenção da casa. Então, assim, hoje a família ela mudou, a participação mudou e infelizmente, assim, eu posso falar assim, infelizmente, porque eu sou mulher, e para nós mulheres seria uma conquista dizer assim, a gente está avançando no mercado de trabalho, mas não existe, eu acho que conquista sem perdas, né? Sim. Vamos conquistando umas coisas e vamos perdendo outras, né? Nós vamos perdendo a oportunidade de estar diariamente com nossos filhos e exercendo o papel que é nosso,
não sendo omisso, porque às vezes, pastor, a culpa de quem trabalha muito tempo fora faz com que uma mãe não corrija seu filho, faz com que a mãe não imponha limites, faz com que a mãe tenha dificuldade de dizer não, faz com que a mãe encha essa criança de presentes, né? Por quê? Porque ela sabe que ela tem estado ausente, né? E ok, ela está dando o melhor, porque ela precisa trabalhar, né? Mas, por outro lado, vai capengar um pouquinho na parte da educação, né? Até mesmo na parte da autoconfiança dessa criança. Porque há vantagens emocionais quando também a gente está presente e quando a gente está colocando limites, né? O senhor bem sabe disso como psicólogo, né? Da falta que isso gera na criança quando a gente se torna muito omisso. Sim. E tem também os pais que são omissos mesmo estando presente, né? É uma situação complicada, porque não é o tempo que se gasta, mas é a qualidade desse tempo. Né? E aí, como essa questão de você estar presente e ausente, nós pais, todos os momentos, assim, nós precisamos fazer uma autoavaliação. E é uma coisa que eu quero dizer para vocês que estão aí nos assistindo, ou que está conosco dividindo esse espaço aí e aproveitando desse conteúdo, porque nós estamos aprendendo também. Porque, olha, criação de filhos não tem manual. Não existe um manual, porque cada um é cada um. Então, todo momento nós precisamos estar reavaliando, as coisas estão mudando muito rápidas, né? E alguns valores nós precisamos adequar, nos ajustar, sabe? Não somos contra a modernidade, não somos contra, sabe, essa nova configuração familiar. O que nós somos contra é a irresponsabilidade de não dar limite, de passar os princípios básicos. E aquilo que você falou, né, que o pastor lá, quando nasceu o Juan, ele disse, olha, ensina quando, né, pode ensinar, orientar, porque você faz isso com amor. A vida não faz assim. Uma criança, por exemplo, que não tem limite, uma pessoa que cresce sem limite, esses limites eles se manifestam em casa, porque lá fora a tolerância é quase que zero. Né? Aí nós podemos também falar um pouco sobre porque os pais, assim, nós ficamos presos. Né? Parece que há uma imposição sobre nós. Temos que trabalhar, temos que dar conta, nós queremos dar o melhor, que é isso que fomenta o coração de todos os pais. Né? Nós tivemos muitas privações, aquele negócio. E aí eu quero dar o melhor para os meus filhos. Aí eu vou para trabalhar, nós saímos e aquela... Porque hoje é assim que tem que ser. É assim, Né? Mas só que aí eu preciso também buscar, não abrir mão do trabalho, que não há possibilidade para isso, nem tampouco focar exclusivamente no trabalho, aí cabe a nós a questão do equilíbrio. O que é o equilíbrio? É o ponto, é o eixo central entre as duas forças. Eu não posso ficar sem trabalhar, né? Mas eu também não posso me dar o luxo de ficar só dentro da minha casa por conta. Eu tenho que fazer esse equilíbrio. Então, nós pais, de uma maneira em geral, nós precisamos fazer essa avaliação. Até que ponto eu estou excedendo? E eu quero aproveitar a oportunidade também de dizer para os pais que geralmente nós ficamos se cair um fio de cabelo do nosso filho, a gente se sente culpado. Né? Sim, então, assim, por isso que eu falei, não há manual. E como que nós fazemos? Nós vamos acertando, errando, acertando, e sabe? Por isso que é necessário essa autoavaliação. Sabe? Autoavaliação. É verdade. A Bíblia fala, pastor, lá em Provérbios, né, no capítulo 29, versículo 15, que quando a criança está entregue a si mesma, ela é vergonha da sua mãe. Não é isso? Verdade. Então, por isso que se faz necessário o limite, se faz necessário a correção, se faz necessário a repreensão. A própria Bíblia também fala que o pai que ele não repreende, ele não ama. Né? Eu estou até deixando mais bonitinho, porque a Bíblia fala que ele odeia. O que não repreende, ele odeia seu filho.
Sim. né? Então, é por isso que é importante a gente estar atento na educação. Eu, por exemplo, pastor, o senhor acabou de dizer que não há manual. Eu acho que toda mãe, todo pai está tentando o seu melhor. Sim. Todo mundo tenta o seu melhor. E todo pai e toda mãe um dia foi criança. E Uhum. todo pai e toda mãe carrega cicatrizes, tá? Sim. Tem uma bagagem atrás, né? Às vezes existe uma criança ali machucada, uma criança que não foi cuidada como deveria ter sido. Então se Uhum. torna, às vezes, um pai, mãe inseguros, né? E etc. E vai desenvolvendo outras coisas. Mas a gente parte do ponto de princípio, eu penso assim, que todo Uhum. pai, toda mãe está tentando dar o seu melhor. Sim, verdade. Vai errar, porque nós somos falhos, né? Uhum. Mas vamos errar. Eu, quanto mãe, assim, eu tenho algo para minha vida, para minha educação, né? Porque graças a Deus meus filhos foi a parte mais fácil da minha vida. Glória a Deus. Que benção. É, eu tenho assim, tenho vivido momentos bons com meus filhos até o dia de hoje. Porque eu também eduquei meus filhos muito à base do diálogo, né? A Uhum. gente tem que dialogar muito com os filhos. Meus filhos conhecem as minhas fraquezas. Eu nunca tentei me apresentar como Mulher Maravilha, né? Uhum. A gente vai conversando. Porém, contudo, eu permaneço a mãe deles. Então, Uhum. na hora que é para ser amiga, a gente sabe ser amigo, ser amiga, você chegar perto, se abraçar, se beijar, sei ser Uhum. fã dos meus filhos, porque eu acho que a gente também tem que saber dosar, não só criticar, mas também celebrar as vitórias dos nossos filhos, né? Ser Verdade. os incentivadores número 1 dos nossos filhos, estar lá como fã, né? Uhum. Carregar a plaquinha. Eu vou nos futebols assim da vida de Joana, fico lá gritando igual uma descontrolada, mas eu tô lá, eu sou a fã número 1. Tá Mas na certo. hora de corrigir, eu também sou a mãe leoa, que chego lá e corrijo, não, né? E outra coisa que eu também vejo muito acontecer nos dias atuais é que a gente delega muito à igreja o papel de educar os nossos filhos. Sim. A gente leva os filhos para a igreja e acha que por eles irem à igreja, eles serão cidadãos do bem. Sim, tem possibilidade de ser, né? Mas se eles voltam para casa e não enxergam em nós aquele exemplo que a gente prega, que a gente fala, a tendência também é eles não serem exatamente Uhum. como deveriam ser, como eles estão ouvindo na igreja. Então, eu acho que o papel de pastorear o coração dos nossos filhos é nosso também. Sim. A gente é que tem que estar ensinando aos nossos filhos o amor a Deus, o princípio, a obediência, a vantagem de ser obediente, Uhum. a, as consequências de não ser obediente à palavra de Deus. Isso é pastorear o coração dos nossos filhos. E isso é um trabalho diário, né? Uhum. Requer uma dedicação diária. Sim, e é interessante falarmos sobre a referência. Da mesma forma que, vou voltar lá na águia, né? Aquele filhotinho de águia, ela precisa da referência, né? De quem? Pode até ser cuidado por outro, até mesmo o ser humano, mas vai ficar na defasagem. Então Sim, precisa ter a referência. E nós, como pais, nós somos a referência. E outra coisa muito importante, assim, primeiro que eu falei que não precisamos trabalhar, nós não temos um manual. Nós vamos errar sim, mas ninguém erra de propósito. Entendeu? exato. Dentro de nós também existe uma criança que também está Sim, buscando aceitação sim, sabe? E nós precisamos ter esse entendimento, porque aí nós vamos entrar numa questão chamada diálogo. Gente, como isso é importante. Olha, você pode ser um excelente profissional fora, você pode dar tudo, entre aspas, que você julga que o seu filho precisa.
Mas se não tiver o diálogo, e o diálogo é uma conquista, sabe? O diálogo não é conversar apenas, mas você entender, para você entrar no mundo deles, isso requer de nós uma habilidade quase que desumana. Por quê? Porque se nós formos olhar para nós, que somos pais, os nossos pais, eles tinham diálogo conosco, mas a moda deles. Eu tenho certeza que hoje a nossa maneira, o nosso diálogo, a nossa proposta é muito mais ampla do que daquela época. Então, às vezes, nós queremos replicar aquele sistema, mas hoje o diálogo, ele é a base de tudo. Sabe assim, precisa saber como falar, né? De que maneira você vai abordar, qual é o momento que você vai chegar ali, quando você tem que ser a fã número 1, né? Eu estava me lembrando aqui que o Miguel nos jogos fala, mãe, não vai não. Não vai não, que você me faz passar vergonha. Ele joga rock, então ele vai, ele gosta do anonimato, né? Mas nós ficamos ali de fora, eu sou mais contido, mas as mães são mais leoas, entendeu? Se manifestam mais, mãe, não me faz pagar mico, né? Então, tem esses detalhes que, quando precisa ser o fã, o motivador, a gente perde até o controle. Mas nós não podemos abrir mão de primar, ou seja, de cuidar dessa questão do diálogo. Em toda fase, sabe? E principalmente quando criança, de chegar, conversar, porque nós somos a referência. Né? Como nós já falamos aqui a respeito da responsabilidade, somos a referência, né? E como que nós vamos passar aquilo que nós precisamos passar? É através do diálogo. E você, como pedagogo, o que você me diz sobre essa arte de dialogar? Como o senhor falou, é uma arte, né? É uma arte. E eu acho que a gente, para isso, precisa da confiança. Conquistar a confiança também dos nossos filhos. A gente tem que saber ser pai, mãe, que é a parte da autoridade, que eu acho que a gente não pode abrir mão nunca de ser, e também saber ser amigo, né? Descer, né, ao nível dos nossos filhos, né? Ou descer, recolocar minhas palavras, né? Se colocar ao mesmo nível dos nossos filhos, muitas vezes, tentar entender, porque a gente já foi criança, a gente já foi adolescente, né? Na minha cabeça não faz tanto tempo assim. Na minha também não, foi ontem. Foi ontem. Então, é muito fácil eu me lembrar dessa fase. É muito fácil eu tentar entender os meus filhos, né? Saber que no mundo que a gente está, existirão influências lá fora que são fortes. Tá. Saber que o mundo, ele abraça, e abraça bonito. Sim. Então, o abraço mais gostoso ainda tem que ser o meu. Uhum. A confiança ainda tem que ser a minha. Eu é que tenho que propor essa confiança aos meus filhos. Porque eles têm que ter a certeza que, mesmo errando, eles permanecem sendo meus filhos. Uhum. Mesmo errando, eles permanecem sendo amados por mim. Então, quando meus filhos têm essa consciência, eles sabem que podem chegar até a mim e se abrir, né? Uhum. E o que é que eu posso fazer? Por exemplo, nosso tema é desafio, né, pastor? Sim. Quanto criança, meus filhos, eu não sentia tanto desafio em educar. Porque eu já falei, eles sempre foram crianças fáceis, né? Eu não sei se eles são fáceis ou Jesus foi me incapacitado, mas sempre foram, nunca me deram trabalho. Porque também, desde o início, eu sempre coloquei um não na vida dos meus filhos. Não. Eu vejo que tem pais que têm problema. Então, meus filhos não têm problema de lidar com o não. E o próprio esporte, eu acho que faz muito isso. Quando você coloca uma criança no esporte, ela te leva a ser confrontada com o fracasso, com a perda. Eu acho isso importante, porque a gente não vai ganhar sempre. Verdade. Então, eles sabem que o não é não. Né? Então, eles não têm dificuldade. Então, meus filhos pequenos, eu nunca tive muitos desafios com eles, mas agora grande,
Qual é o desafio? O desafio é que eu já não posso colocar meus filhinhos de castigo sentado no sofá, né? Cadeirinha do Não posso, pensamento, né? não posso mais fazer isso. Então, a gente vai ter que ir se adaptando, né? As gerações, a idade que vai passando. O que eu falo com meus filhos é o seguinte: eu posso até me adaptar, agora eu não vou abrir mão dos princípios. Uhum, Dos princípios é uma coisa que a gente não negocia. sim. Então, a gente se adapta, né? A questão de eu com 20 anos de idade, assim, tinha que chegar em casa com 19 às 10 horas da noite. Isso é possível? Hoje não é possível, Uhum. porque hoje tudo se começa a partir das 10, Das 10. né? Então eu não posso exigir isso dos meus filhos, mas eu posso exigir que eles se comportem na minha presença e na minha ausência de tal maneira, né, como eles foram educados. E até aqui o Senhor tem Tem nos ajudado, né? ajudado. Mas é um desafio, pastor, É. porque existem as influências externas. Existem os amiguinhos, né? Os amiguinhos que, por exemplo, aqui na Alemanha, tudo muito liberal, as crianças são muito independentes e sempre falam aqui também para os meus filhos, mas você ainda vai perguntar à sua mãe? Uhum. Sua mãe ainda tem que aprovar isso ou aquilo? Aí é um dentro diálogo, porque você não pode mais impor, você pode só Sim. conversar, né? Você vai conversar e vai esperar que aquilo que foi plantado lá atrás, aquele vasinho que a gente foi moldando enquanto estava Uhum. molinho, e agora criou forma, é Sim, esperar que esse vaso agora venha refletir aquilo que você colocou nele. é verdade. Como foi falado, né, desde quando propomos o tema, que é um desafio diário, né? E Diário. assim, eu trabalho com pais, trabalho com filhos, não só como pastor, mas principalmente como psicólogo. É importante algumas dicas, assim, nós temos medo às vezes. Eu percebo nos pais o medo de ser diferente, o medo de exercer o seu papel, a sua função. Como aqui é. Depois nós vamos entrar no tema como é que é criar um filho em um mundo transcultural como é o nosso, que temos a cultura brasileira, somos brasileiros, está aqui na Alemanha. Como é que isso é o outro desafio, sabe? Mas assim, eu percebo os pais temerosos, medo de perder, medo é, é, de ser passado ou ser chamado até como ridículo. O que acontece? Aí você já tem um tempo que te consome lá fora, né? Já tem a influência da mídia, já tem a influência do momento que nós estamos vivendo. Aí bate a insegurança que todos nós temos, aí o que acontece? Você acaba querendo ser, uma expressão que eu ouço muito, assim, eu sou o seu amigo, né? Uma coisa é ser amigo, porque às vezes nós falamos determinadas expressões e não analisamos o poder que ela tem. O que é ser amigo? O amigo é cúmplice. Quem é que não gosta de um Uhum. amigo? E dificilmente você vai ver um amigo travando o outro, dando orientando ou sendo contra. Não, você não pode fazer. Dificilmente. O amigo, é chegado, me dá cobertura, entendeu? Então, é, é, na cabeça dos nossos filhos, quando nós muitas vezes nos colocamos como amigos, eu entendo o que é ser amigo, porque a minha estrutura psíquica já está totalmente formada. Mas dos nossos filhos, o que ele entende como amigo? Amigo fica de mal, amigo, sabe, hoje Uhum. é amigo, amanhã não é. Aí tenta fazer com os amigos ou com os pais a mesma coisa que faz com os amigos. Entendeu? Então eu percebo esse medo. Eu digo para os pais, não tenha medo de errar, sabe? Assim, nós vamos errar, mas nós temos que exercer a nossa função, nós temos que exercer o nosso papel como referência, e a melhor forma é o diálogo e a conversa. Foi o princípio que eu adoto aqui em casa, sabe? Que eu adotei, e assim, graças a Deus eu não tive problemas. Por quê? É, é,
sempre usamos de sentar, conversar, dialogar, não aproveitamos o momento que está, digamos assim, um momento crítico para se apresentar. Eu me lembro que, quando eu ouvi o meu pai me chamando, meu Deus, eu me tremia de cima e embaixo. Né? Eu já começava no meu computador aqui reprogramar o que eu fiz de errado, o que está na minha conta. E quando não era nada, aqui, nossa, aqui você ficava dava até um suor de alívio. Né? Mas era o sistema da época. Hoje, é uma dica para os pais, assim, diferente da sua criação, eu sei que você já errou, mas todos nós já erramos muito. Como eu falei, não existe um manual. Mas quando o teu filho fizer algo de errado, assim, primeira coisa que vem em nós é aquele ímpeto, porque houve o desrespeito e que nós nos... A forma como nós falamos faz toda a diferença. Então, aproveita esse momento para você demonstrar o equilíbrio. Porque se você faz aquele estardalhaço... Gente, tem pessoas que trabalham com ameaça. Sabe? Os pais trabalham com ameaça. Se fizer, vai acontecer isso, sabe? Assim, e acaba acontecendo. Então, eu creio que é uma oportunidade para nós pais, assim, quando os nossos filhos... Porque eles vão errar. Isso é certo. Eles vão desagradar em alguma coisa, mas é a forma como nós chegamos a eles. E isso é importante porque se eu sou muito agressivo, não estou falando de espancamento, de bater, nem nada, mas se eu sou muito, sabe, descontrolado, falo alto, brigo e, sabe, grito, o que vai acontecer? Eu vou intimidar. Então, eles vão fazer essa associação. Se eu contar com meu pai me mata, meu pai vai ficar nervoso, quer dizer, e de repente, às vezes é uma coisa até simples, mas nós precisamos aproveitar esses erros para mostrar para eles assim que não parece, não, mas nós somos equilibrados, que nós amamos, nós queremos dar disciplina, mas assim existe um amor muito grande em nós, entendeu? E aproveitar esse momento para o teu filho vai ficar até assustado, sabe? Quando você que está nesse processo de criação, de repente você está tendo dificuldade com seus filhos, mude a metodologia. E aí entra o diálogo, entendeu? Entra a paciência, a forma de falar, e de repente, assim, como nós fazemos com amigos. Eu trabalho até como na minha atividade como pastor, a pessoa faz alguma coisa assim, você tem todo um jeito de falar, sabe, de acolher. E nós precisamos trazer isso para dentro de casa. Eu de quando em quando eu fico, meu Deus, eu tenho que aplicar toda a técnica que eu passo para as pessoas, eu tenho que aplicar comigo e aplicar nos meus. Mas assim, pais, não tenha medo de errar, não tenha medo de conversar, de sentar, conversar. É ser amigo? Tudo bem, você entende o que é ser amigo, mas de repente a percepção dos seus filhos vai ser outra. Ah, mas eu já fiz tudo errado. Não, você não fez tudo errado. Tem mães e pais que sofrem pelo sentimento de culpa. Não, e todos nós temos erros, todos nós temos falhas. Os nossos pais também tiveram. Mas agora, eu posso fazer diferente. Eu posso agir de uma forma diferente. Então fica essa dica para você. Quando teu filho errar, experimente agir e mudar a sua metodologia. Ele vai ficar meio assustado. O que aconteceu com minha mãe? O que aconteceu com meu pai? Mas ali você vai ganhando ele. Para quê? Quando ele tiver uma dificuldade, ele tem a coragem de chegar para você. Isso é um fator assim, muito importante para que saber conversar, saber ser leoa, saber ser acolhedora, saber falar, e nós pais, às vezes, temos o tom de voz, muitas vezes, mais pesado, mais forte, sabe? Temos que negociar conosco para tentar esse diálogo. Tentar esse diálogo a qualquer preço. Porque, olha, tudo se esbarra no diálogo. Eu penso assim, eu sempre agi assim, pastor, mas foi mais assim pelo lado assim, de instinto mesmo, assim. Eu acho que nos momentos assim que eu vi que meus filhos pensaram ter cometido uma falha grande, ali eu os enxerguei no momento mais frágil da vida deles. Então, não é o momento de você pegar, né, a pedra, a maior pedra que você tiver, né,
não no sentido literal, mas no Uhum. sentido figurado, e jogar em cima do seu filho. Não, eu acho que é diante de uma falha grande que você percebe ali, tá quebrantado. Nesse momento, ele precisa do meu amor, Uhum. do meu aconchego. O momento vai chegar de você sentar e conversar e explicar, mas não é o momento de fragilidade que você vai bater mais em cima do seu filho, porque aí é que pode gerar um pouco tipo de traumas. Uhum. Mas a gente tem que estar atento a abraçar, pelo menos eu faço isso, nos momentos mais difíceis, né? Mas é mais instinto, mas é Uhum. mais instintivo, assim, porque, como falou, né, acho que mãe tem mais esse instinto de leoa, né? Uhum. De, de reconhecer um filho quando está fragilizado. E como o senhor falou também, mudar a dinâmica. Sim. Talvez a pessoa até hoje não conseguiu, porque aprendeu diferente, dos pais diferentes, né? Aprendeu apenas a estar tentando resolver no diálogo, no diálogo Uhum. da reclamação, né? Mas tentar fazer diferente, que eu acho que assim, quando você começa a aplicar diferente, também os resultados vão vir diferentes, né? Quem quer Sim. resultados diferentes tem que agir diferente, Ai, né? tem que fazer Eu diferença. acredito, tem que fazer diferente. Eu acredito muito nisso aí. E é importante nós avaliarmos assim a todo momento e às vezes nós queremos um outro fator que pesa muito na criação, fazer comparações, Ah, sabe? Muito problemático isso. Pais, assim, olha, não faça comparação com primo, tá aí com José, né, pastor? vizinho. Hã? Como? Tá aí José para nos Exatamente. mostrar. É o exemplo clássico, né? E assim, quando nós fazemos uma comparação, aquilo é, como diz, é uma pedra, sabe, que nós jogamos. E todos os filhos, né, até se nós formos olhar para trás, assim, muitas coisas que nós erramos não foi de propósito. Nós queríamos Uhum, conhecer. E nós precisávamos de testar os nossos limites, mas esse teste não é uma coisa assim, eu quero testar meu pai e minha mãe. É algo instintivo, sabe? Então, assim, é importante você ter cuidado com as comparações. Ah, porque seu primo, porque, sabe? Isso é muito doloroso. Eu tenho um hábito assim, quando acontece alguma coisa que, que saiu fora do controle, é aquele momento que eu aproveito para mostrar uma outra pessoa, sabe? Mostrar assim o meu equilíbrio. Porque aquele uhum. momento não é o momento de chamar atenção. Não é o momento, às Exato, vezes, de pegar aquela pedra e jogar em cima. Uhum, Esse é o momento do acolhimento. Depois, uhum. eu costumo fazer assim, depois que Eu passa, também. aí a gente chama para uma conversa, aí o teu, como diz, o seu estado de nervo já está tranquilizado, já Os deu, ânimos já se já fez o, acalmaram. né? Já está tranquilo, ele também ou ela já está mais, né? Aí sim há um proveito. Mas na hora que acontece a situação, né? E o que nós estamos passando aqui não são dicas assim, ah, isso é impossível. Não. Isso é o aprendizado do dia a dia. Por isso que é um desafio, pais. É o desafio de todo dia. E É o cada dia ele desafio. chega com umas coisas para nós, assim, né? Quem está com filhos na fase de crescimento, não tem jeito. Tem que estar sempre reavaliando, sabe? Sempre se reavaliando, não apenas analisando ou avaliando o filho, que é mais fácil, mas é ver assim, onde eu posso mudar, sabe? Nós falamos aqui, graças a Deus, nós podemos dizer assim, nós não tivemos graves problemas, né? Mas nós vamos ter um tempinho também para falar assim, quando o filho começa a sair e extrapolar fora dos limites. O que você acha que leva um filho, por exemplo, assim, a sair fora dos limites da família, dos padrões, da disciplina? O que você percebe nesse sentido? O que é que leva? Sim, o que pode levar? Eu acredito assim, pastor, em raras exceções, claro
que existem exceções, né? Para que as pessoas não se sintam automaticamente culpadas. Mas eu acho que, em raras exceções, esse filho já vinha sinalizando há algum tempo alguma mudança de comportamento. E, às vezes, os pais, né, estão ocupados, trabalhando demais, ou não estão atentos às mudanças comportamentais dos filhos. Eu acho que ninguém muda da água por vinho de repente. Eu acho que a pessoa vai mudando devagarinho, vai sinalizando, né? Eu acho muito importante quando um pai percebe, né, ou uma mãe percebe, uma mudança mínima que seja no comportamento do seu filho. Percebeu essa mudança? Chama esse filho para uma conversa. Chama para tomar um sorvete, vamos conversar, tenho percebido, assim eu faço, né? Tenho percebido você mais calado, está acontecendo alguma coisa, né? Como é que está na escola? Tenta sondar essa criança, né? Porque, às vezes, quando a gente vai colocando essa situação para depois, para amanhã, na hora que uma bomba explode, ou quando o leite já ferveu, fica mais difícil de contornar. Agora, o que leva, eu acho que tem vários fatores, né, pastor? Às vezes, eu penso que por detrás de muito comportamento há uma carência. Sim. Há uma falta, né? E a gente não sabe, muitas vezes, de cara, identificar essa falta. Mas existe, na verdade, uma falta. Sim. Porque se você educou, como manda a cartilha, ensinou, transmitiu, e alguma coisa saiu fora do trilho, porque pode acontecer, então, sim, não necessariamente significa que você falhou. Mas, como nós somos pessoas diferentes e absorvemos as coisas de maneira diferente e vamos nos desenvolver de maneira diferente, às vezes um filho, ele precisa de atenção mais em uma área do que outro. Sim. Né? Não é porque você tem 4 filhos que você vai educar os 4 da mesma maneira e vai alcançar os mesmos resultados, porque eles não são iguais. Então, eu acho que uma atenção voltada individualmente para cada filho é a maneira mais preventiva de que se estoure um problema lá na frente. Sim. Aí eu volto... Eu tenho 2, eu consigo perceber nos meus 2 diferentes maneiras de sentir as coisas. Eu acho muito interessante, porque receberam a mesma criação, né? Mas a maneira que eles reagem ao mesmo problema são diferentes um do outro. São diferentes. Né? Isso não faz um melhor do que o outro, mas eles são diferentes e eles têm o direito de serem diferentes. É isso que eu digo muito aos meus filhos. Vocês têm direito de ser diferentes. Se um errou aqui, o outro não tem que se sentir na responsabilidade de ter que dar certo. Porque cada um é responsável por sua história. Isso eu digo aqui aos meus. E é importante também nós ressaltarmos que, assim, eu não gosto de trabalhar culpados, porque partindo assim do pressuposto que cada um tem a sua subjetividade, tem as suas características próprias, sabe? É difícil, nós não conseguimos nos entender. Exato. Né? Então, como que nós vamos querer entender e se culpar até, digamos assim, pelo insucesso? Eu gosto de trabalhar na linha assim, é normal. As falhas, os erros, são normais de acontecer. Mas o que vai fazer diferença é a maneira como você vai reagir. Entendeu? E mesmo vocês hoje que estão nos assistindo, talvez você venha se perceber, mas eu errei, mas eu fiz dessa maneira, eu achei que era assim, eu pensei que era assim. Não. Você fez o que você tinha de melhor. Então, agora, o que você pode fazer? Continue com essa mesma ideia de fazer o que você tem de melhor, sabe? E se aconteceu, assim, por que deu errado?
E eu trabalho sempre com os meus pacientes assim, você saber o porquê vai mudar alguma coisa? Não muda. Uhum. Nada. Não vai mudar nada. O que vai mudar vai ser como você vai reagir. Ah, mas ele fez isso. Aí, porque assim, quando nós fazemos avaliação, e eu quero deixar claro o seguinte, quando eu oriento a você fazer essa avaliação, não é você pegar e vestir a roupa da culpa, não. É que você vê assim, e de que forma você pode aprimorar. Porque nós estamos mudando constantemente, o ambiente está mudando constantemente, então nós precisamos aprimorar. Eu preciso entender assim, eu errei, eu falhei, sim, mas o que eu posso fazer para consertar? E a culpa, ela te bloqueia, entendeu? A culpa, ela te deixa numa sensação, num extremo, que aí você vai querer recompensar a culpa, como se você tivesse agido deliberadamente, sabendo o que estava fazendo, né? E aí estraga tudo, porque aí é que nós começamos a querer comprar os nossos filhos, presentear, encher de coisas. Eu tenho que fazer porque eu estou me sentindo culpado. Não, você precisa aprender a lidar com a culpa, entender que você não é o responsável. Mesmo que assim, nós tentemos passar tudo o que nós temos de melhor, existe o direito, como a Mirella falou, cada um percebe e recebe de uma forma. Né? Então, como é que ele vai reagir? Então, para que você, quando fizer essa avaliação, assim, esquece a questão da culpa. Eu sei que é complicado falar isso para os pais, sabe? E tem mães que choram, pais que ficam angustiados, mas eu errei. Sim, mas o que você vai fazer da agora para frente? E às vezes eu tenho que ter trabalho para orientar. Não, você não sabia o que tinha que fazer certo e fez errado de propósito. Sabe? Ele tomou essa decisão, como acontece muitas vezes o filho que às vezes acaba se envolvendo com drogas ou outros caminhos assim bem radicais, né? De quem é a culpa? Sabe? Quando nós buscamos o culpado, nós vamos sacrificar alguém. E por via de regra nós nos sacrificamos. Sentimento de culpa. Aí você se invalida, você se torna incapaz. E quando você tem uma autoridade que ninguém mais tem, você tem um valor, uma representação simbólica para o teu filho, para a tua filha, que ninguém mais tem. Quer dizer, é tudo bloqueado quando você se veste essa camisa de força da culpa. Então, assim, é entender que errou, falhou, mas o que você pode fazer? Eu gosto muito de uma palavra que é uma palavra relativamente nova que nós estamos usando agora, nos últimos tempos, é ressignificar. Uhum. O que é isso? Ressignificar. É dar um sentido diferente. Sabe? E aí é importante eu sentar com os meus filhos e conversar, buscar o diálogo. Eu errei, mas eu fiz o que eu achei que era o que eu tinha no momento. Mas de que maneira nós podemos modificar isso? Aí precisa ter o elo de ligação, é o diálogo. Eu acho, pastor, que nós somos carrascos de nós mesmos. Eu acho que a gente tem mais sensibilidade de perdoar o outro do que perdoar a si mesmo. Uhum. A gente tem essa dificuldade. E a gente tem que aprender a se perdoar. Porque a gente não nasceu pronto. Verdade. Né? Todos os dias nós estamos aprendendo alguma coisa. O conhecimento que eu tenho hoje não é o mesmo conhecimento que eu tinha ontem. Né? Se eu fosse hoje ter um novo filho, com certeza eu educaria diferente do que eu eduquei os meus dois primeiros. Eu talvez iria repetir o que deu certo, o que eu achei que foi bom, e as coisas que eu achei, poxa, que eu poderia ter feito diferente, e eu faria diferente agora, porque a gente vai aprendendo no decorrer da vida, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, essa humanidade com a gente tem que ter um olhar de misericórdia conosco, sabe? Com a gente mesmo. Para poder perdoar, nos perdoar. E assim, como o senhor falou, a gente não quer trabalhar com culpa,
Apesar que mãe e culpa são coisas assim que combinam, é quase que sinônimo. Eu sei disso. Eu vejo no consultório como é que é. Mas a gente não vai trabalhar com culpa se a gente entender essa visão e conseguir dizer assim, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer a partir disso, do que eu tenho, porque enquanto eu estou viva, eu posso modificar algumas coisas, eu posso reescrever algumas coisas, né? Esse direito ainda é me dado. Então, eu vou tentar fazer o meu melhor a partir do meu conhecimento de hoje. Sim. Né? E o bom que filho é filho, né? E eu acredito que há uma conexão muito forte que vem lá do cordão umbilical, que independente, né? Aí eu falei do cordão umbilical, os pais vão se sentir assim agora. Cordão umbilical emocional. Sim, exatamente, existe o emocional. Isso. Que muitas vezes é muito mais forte do que o físico, né? Do que Então, mas é você ter. A gente sabe que a gente vai ter esse acesso ao coração dos nossos filhos. E se houve alguma mágoa, e se há alguma ferida, eu acho que todo filho sente a necessidade também de restaurar isso daí que foi perdido. Então, não é que tudo se perdeu, né? Se houve alguma falha, que a gente perceba, há tempo de refazer uma nova história. Com certeza. Essa capacidade de recomeço ou de recomeçar, isso é importante, que nós precisamos, não só na questão, no quesito desse desafio da criação, da educação dos filhos, mas em todos os aspectos. Sabe, assim, o que nós podemos fazer a partir de agora? Eu posso ser melhor. Eu posso me aprimorar. Se eu ficar preso no meu passado, se eu ficar preso, ou no caso da ansiedade, com muita preocupação com o futuro, sabe, isso vai limitar. Assim, nós podemos juntar tudo isso aqui e dizer o seguinte, que nós, seres humanos, nós que estamos nesse momento aqui com essa função, com esse papel, com essa responsabilidade, a todo momento nós temos que estar nos moldando, nos permitindo, até mesmo, não errar deliberadamente, mas assim, aceitar conviver com o meu próprio erro. Sabe? E aí é onde que vai entrar a questão do ressignificar, sabe? De você dar um sentido diferente. E eu percebo assim, sabe, nos atendimentos, as pessoas presas na culpa, assim, é terrível, porque ela não se sente capaz, ela não se sente mais em condições, sabe? E eu quero dizer para os pais que, assim, indiferente, e eu posso provar isso, tá? Indiferente de você ter acertado ou ter errado, para o teu filho, para a tua filha, existe um valor que ninguém substitui. Ninguém. Assim, é interessante. Por que eu vou provar isso? Se você pega, por exemplo, você vai lá dentro de um presídio da vida desse aí, experimenta falar alguma coisa da mãe. É engraçado, isso aí eu já tenho que falar contra, né? Porque os pais não têm essa defesa, não. Mas a mãe, fala alguma coisa para ver. Sabe? Ah, mas a sua mãe fez isso. Até mesmo o pai, assim, mas seu pai fez isso, fez aquilo. Mas, assim, esse valor sentimental, ele não perpassa pelo conceito que nós temos hoje. Isso é certo, isso é errado. Simplesmente é o amor que ultrapassa todos os princípios. Então, esse filho ou essa filha, esse valor que ele tem, sabe, é assim, com relação aos pais, não se mede e não se perde também. Que a gente percebe, eu hoje, falando assim, eu trabalho com pessoas, trato pessoas emocionalmente, eu percebo assim, o pai fez tantas coisas, mas é um sagrado, não toca. Sabe? Mas isso eu vejo como algo positivo, de que, assim, isso nos tranquiliza, nós pais, que ficamos, mas eu errei, mas eu falhei. Essas falhas não interferem
nesse sentimento. Não interfere. Você pode ter certeza disso. Não interfere. Por mais que conscientemente, racionalmente, nós venhamos dizer o contrário, mas nós observamos, meu pai era assim, ou minha mãe era assim, mas é meu pai, é minha mãe, entendeu? Então, isso tudo nos leva, assim, nos traz assim, até um alívio para nós, porque nós também vamos errar. Somos passíveis de erros, mas a questão de ressignificar, olha, errou, mas ei, o que eu posso fazer para mudar? Agora eu preciso reconhecer. E um problema, Mirela, que eu vejo também, assim, como nós temos dificuldade de aceitar os nossos erros, né? Sim. Perdoamos os outros, damos todas as chances para os outros, mas para nós... Né, somos carrascos. Somos carrascos. E aí nós percebemos, assim, nós nos punindo através da culpa, por exemplo. Sim. Nós nos punindo, não permitindo esse recomeço. E, de alguma forma, nós vamos passar isso para os nossos filhos. Talvez então, porque a gente acha que não mereça. A gente não merece esse recomeço. Então, né, nos agarramos a culpa ali, porque é tudo que a gente tem. É a culpa. É a culpa. E, olha, desfazer esse nó, sabe, essa corda amarrada, esse nó cego da culpa, olha, dá um trabalho. E, assim, eu tenho falado, quem assistiu os meus vídeos nos canais, assim, eu sempre trabalho a valorização do ser, da pessoa, do indivíduo, a necessidade, né, e de ressignificar, de ter uma compreensão diferente, porque se eu não me amar, como é que eu vou passar amor? Gente, o amor não se passa só com palavras, não. O palavra é só a cerejinha do bolo. O amor é atitude, sabe? É uma frequência de energia que nós passamos. Tem pessoas, a gente sente amada ou sente amado. Entendeu? Então o amor, ele transcende tudo isso, ou seja, ele vai além de todas essas coisas. Como? Por isso que Jesus Cristo, sabe, eu acho que ele acertou quando ele diz assim, é muito confuso para nós, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E se eu não me amo, sabe? Eu quero abrir um parênteses aqui agora. Nesses últimos tempos onde nós praticamente temos que fazer essa mudança. Toda mudança é dolorosa. Né? Toda mudança. Você ganha e você perde. Por exemplo, aquele contato de olhar, aquele atendimento, de você olhar no olho da pessoa, de conversar, de fazer uma palestra, fazer um workshop, de pregar, sabe? Hoje isso praticamente, na minha situação, quase que é zero. Hoje é tudo virtual. E você pregar para uma câmera, você falar, você aconselhar, sabe? Então, eu estou tendo que me readaptar. E uma das coisas que aconteceu com esse movimento agora, eu estou quase todos os dias aí, nas lives da vida aí, né? Assim, como eu trabalhei a minha imagem. Sabe? Gente, ontem eu contei uma experiência, eu quero repetir aqui, só abrindo esse parênteses aqui, mais um parênteses, vamos abrindo, deixa ele aberto aí. Eu me lembro que... E no Brasil isso é muito comum, né? Na quarta série nós tirávamos aquela famosa foto, sentada com a bandeirinha do Brasil, com o globo e com o nome da escola e o ano. Quando eu peguei minha foto, assim, como eu me achei feio. Muito problema. Não é o seu, não, pastor. É um fenômeno. Não, é um fenômeno, né? Mas era o fotógrafo. O problema era o fotógrafo. Eu acho que esse era o mesmo fotógrafo de todas as regiões. Mas isso até me consola. Só que pena que eu descobri isso depois, porque assim, eu andando... Gente, é tão marcante que eu me lembro o local onde eu estava e que eu rasguei a foto. Porque toda hora eu tirava e olhava. Eu fiquei com vergonha da foto. Aí chegou o momento que eu rasguei a foto. E essa foto era uma foto 20 por 25, né? Assim, e só que essa foto não foi grátis. Alguém pagou, né? Opa, a irmã saiu aí, mas daqui a pouco ela volta. Alguém pagou para tirar. E quem que pagou? Os meus pais. E aí eu tive que me virar
nos 30 para explicar o cadê a minha foto. E a história não foi muito boa, porque realmente eu fiquei... eu tive que arrumar explicações, mas acho que não colou nada. Mas, assim, trabalhar a nossa imagem, sabe? Trabalhar quem é você, entendeu? Se valorize, se respeite. Sabe, você vai olhar para o outro, quando nós falamos aqui da comparação, você vai comparar o outro, o outro pai faz assim, a outra mãe faz assim, mas cada um é cada um. Essa valorização, sabe, esse respeito que você começa a ter com você mesmo. Hoje eu vejo aqui, eu, diante das câmeras, eu posso dizer assim, no bom sentido, eu perdi a vergonha. Onde eu tenho trabalhado a minha imagem, sabe, eu tenho trabalhado, eu me olho, eu não gostava de ouvir a minha voz quando eu fazia alguma gravação. Hoje não tem jeito, não só de ouvir e ver, né? Opa! Caí, pastor, agora eu voltei. Voltou, né? Eu estava dizendo aqui, né, que por fim eu rasguei a foto, aí eu tive que arrumar uma desculpa, e mentira é um negócio. Quando você fala uma mentira, você tem que mentir sempre. Você tem que arrumar uma outra mentira para cobrir a outra mentira. E o final não foi lá essas coisas. Mas como assim eu tenho trabalhado a minha imagem? Sabe? Porque eu até quero falar no final, eu quero apresentar uma questão aqui nova, mas assim, como é importante você se valorizar, Sim. se respeitar, sabe, com os erros, porque assim, nós falamos dos erros, mas e os acertos? E o amor, e o preço que nós pagamos? Só nós sabemos as noites sem dormir, o preço da preocupação. Isso a mídia muitas vezes não fala. Né? Isso, às vezes, passa desapercebido para nós. Mas é importante saber assim, que podemos ser e fazer a nossa melhor versão, cada dia. Né? Cada Isso dia. eu estava falando quando caiu também, né, a questão de trabalhar a imagem. Aí a gente talvez fosse voltar lá atrás e que a gente talvez não usou a palavra o amor próprio. Sim. Que eu acho que o amor próprio, eu acho que está na raiz de muitas coisas, ou a falta dele. Está na raiz de muitas coisas. Por isso também que a gente tem dificuldade de se perdoar, por isso que a gente tenta também ser aceito de qualquer maneira, a qualquer custo. Por isso que a gente tem dificuldade de impor limites, porque a gente acha que nós seremos menos amados por causa disso, e etc. Eu acho que o amor próprio a autoimagem, como o senhor falou aí, se valorizar. Eu acho que quando a gente ativa esse gatilho aí, essa chavezinha, muita coisa muda nas nossas vidas. Com certeza. Até como mãe e como pais, né? Sim. E eu creio assim, que uma coisa que nós não podemos deixar de estar sempre enfatizando. Você que está assistindo e que você se percebeu em algum momento assim, você errou, você falhou, pede ajuda, sabe? Não fica com esse barulho só dentro de você, não. Eu tenho certeza que não só eu, mas também a Mirella vai poder responder dentro das nossas possibilidades, porque é um tema, você viu que é um tema assim, muito amplo, que não dá para você focar numa coisa só e ver e quantas coisas, né? Inclusive, nessa semana saiu um jornal falando sobre a polícia orientando e alertando os pais, aos filhos, né, com essa dos jogos, a questão da pedofilia, a questão da dependência de jogos eletrônicos. Assim, são inúmeras coisas. Mas, assim, nós precisamos ter humildade, sabe, para reconhecer que nós precisamos pedir ajuda, sabe? E eu quero disponibilizar aí, e quero conclamar também, eu pedir a ajuda de vocês, se vocês quiserem se inscrever no canal, onde eu tenho falado sobre... essa semana eu lancei um vídeo falando sobre como manter a harmonia familiar na pandemia, sabe? Aí eu dou algumas dicas baseadas na palavra de Deus e também são vídeos curtos, sabe? Mas que vai te dar assim, um norte, pelo menos. E peça ajuda, escreva, sabe? E assim, pode escrever nos comentários,
tanto para mim quanto para a Mirella. Se eu não souber, eu pergunto a Mirella, ela que é pedagoga formada e com mestrado e tudo mais, ela vai saber vai saber dar esse retorno aí. Mas é importante, assim, pergunte, mãe, pai, pergunte, sabe? Não fique sem graça, não. Eu fico pensando assim, tem pessoas que têm resistência à psicopedagogia, à orientadora da escola, a pedir alguém. Nós temos experiência, estamos aqui dispostos a compartilhar com vocês essas experiências. Tem gente que só deixa para procurar, não, psicólogo é coisa de maluco. Não, não é coisa de maluco, sabe? É coisa de pessoas que estão buscando e querendo aprimorar. Agora, nós estamos aqui tentando distribuir uma comida bem diversificada, sabe? Mas se vocês tiverem interesse e quiserem saber mais alguma coisa, eu quero fazer um convite aqui ao vivo, eu tenho certeza que ela vai dizer sim, né, para que nós possamos voltar a comentar sobre o tema, sabe? Outras nuances desse desafio da educação, sabe? As frustrações nossas quanto pais que nós temos, sabe? Porque nós falamos dos filhos, mas também não tem como separar. Ao mesmo tempo que eu sou pai, eu sou filho ao mesmo tempo, e você também. Então, assim, qual é a sua dúvida? Qual é o seu questionamento? O que você gostaria de saber? O que você gostaria de discutir? Ou que nós tentássemos, né, esclarecer? Porque o tempo é curto e o tema é interminável. Você concorda, Mirella, de Eu ficar à concordo, disposição pastor. para voltar em outra oportunidade, para a gente poder discutir outras nuances, aí, outras facetas desse desafio? Pastor, eu me sinto até honrada, porque é um tema que mexe muito comigo, uma coisa que está no meu coração. Eu nem sabia que era tão presente no meu coração. Eu sempre disse que Deus me chamou primeiramente para ser mãe. Foi uma coisa que eu sempre acreditei, porque foi uma área que eu fiz sem sentir muito, porque eu acho que quando você é vocacionado, você faz algo sem sentir muito trabalho, né? Porque desde muito cedo eu fui mãe muito nova e as pessoas falavam assim que ser mãe dá muito trabalho. Eu nunca senti esse trabalho. Sim. É um tema que eu sempre fui apaixonada e eu falo com muito prazer várias vezes, então estou à disposição do senhor aí para a gente conversar, trocar figurinhas, porque eu acho que também me enriquece. O senhor, como psicólogo também, vai trazendo a sua visão, né, dentro da alma humana, porque eu acho que durante muito tempo o psicólogo foi descriminalizado. Descriminalizado ou descriminalizado? Descriminalizado, em português. Discriminado. Gente, Alemanha, tá? Tem essas coisas. Ok. Então, discriminado. Então, durante muito tempo, porque as pessoas sempre disseram que quem precisava de psicólogo eram pessoas com algum tipo de deficiência. Mas, se a gente olhar direitinho, assim, diante daquilo que eu aprendi na faculdade aqui, na área de pedagogia, e eu fiz a pedagogia na área especial, quem é que não é deficiente? Nós somos deficientes em alguma área, sabe? E há uma carência em alguma área. Meu filho caçula está gritando. O filho está querendo falar. Sim. Mas eu acho, pastor, que nós, quando nós rejeitamos no passado o psicólogo, é porque a gente não tinha noção, que hoje nós temos, da importância do que é ter uma alma saudável. Se a gente não tiver uma alma saudável, pastor, vai interferir na nossa vida espiritual, uma vida espiritual saudável. Vai interferir numa vida física saudável, né? Então, eu acho que é importante que a gente repita isso com a visão pedagógica, com a visão psicológica e espiritual também, como pastor. Eu acho importante que a gente repita esse tema. Mamãe? Isso é importante também, assim, falar sobre a questão da alma. A alma significa sentimentos, as emoções, sabe? E nós precisamos cuidar, porque tudo é o sentir. Tudo na nossa vida é o sentir. Então, nós precisamos cuidar dessa máquina, desse aparelhinho que cuida desses sentimentos.
né? Então, assim, cuidar da alma, falar sobre as emoções, falar sobre os sentimentos, queria aparecer, tá vendo só? Aí, queria, ou ela, não sei. Assim, é importante, né, nós podemos trocar essas experiências, sabe? E tanto da área da pedagogia, como na área da psicologia, são teorias, mas que se fundamentam na experiência, sabe? Que vem como ferramentas para ajudar a enfrentar, a lidar de uma melhor maneira esses desafios aí. Já que a Mirella apresentou, é filho ou filha? Eu não É meu entendi. filho. Ah, o É filho. filho. Aí tá. É o filho. Olha só como é que são. Eu também quero apresentar os meus filhos. Espera só um pouquinho. Quero Ah, apresentar os meus filhos. Olha aqui, meus filhos. o do senhor fala, né? Hã? O Os seu seus também, filhos falam. o seu também O meu fala. lado. Não, o seu fala, mas eu não entendo. Eu não fiz esse curso de línguas, né? Mas eu quero apresentar para vocês aqui. Eu falo Amém. que os meus livros são os filhos, né? Primeiro, esse livro aqui em alemão, tá? E Em breve bem, ele vai estar disponibilizado no Amazon. E do que fala esse livro? Esse livro ele fala sobre essa dinâmica da dependência química. Não só a dependência química, mas assim a dependência psíquica no sentido de jogos eletrônicos, vários vícios. E assim, qual é o muito enredo atual. dele? É muito atual esse livro, porque assim, como é que funciona no cérebro? Mesmo que você fale assim, mas a droga faz mal, não pode. Por que a pessoa insiste, persiste? Por que é difícil largar? Como você pode fazer para fazer o papel da prevenção? Como que você pode orientar? E é um livro pequeno, sabe, assim, com a linguagem bem clara, de como funciona no cérebro. Qualquer pessoa tem condições de ler para você fazer a prevenção. Porque, Mirella, a melhor e a mais eficaz arma é a prevenção. E aí, eu falo no livro também sobre o diálogo, né? O diálogo. O diálogo, você não pode jogar a conversa fora, você tem que saber o que está falando. Saber o que se passa, como é que é a química no nosso organismo, o que leva, quais são os comportamentos. Isso aqui vai ajudar muitas pessoas. Assim, em breve eu vou estar fazendo o lançamento, mas eu não consegui, já que você mostrou o seu filho, eu vou mostrar o meu também. E esse outro aqui, por isso que eu falei, olha, resiliência como... Essa é a palavra. Essa palavra do momento, como ressignificar fracassos. Gente, vale a pena. Vale a pena, tem que fazer propaganda assim. Vale a pena ler esse livro. Pequenininho, mas tem coisas, cada dicas. E como que nasceu esse livro? Esse livro nasceu dos atendimentos, desses quase 30 anos de atendimento com pessoas, lidando com pessoas, sabe? Então, assim, e um dos grandes problemas que as pessoas têm, a culpa e o fracasso. E elas se sentem fracassadas, né? E assim, é muito importante você poder ressignificar. Eu aplico para a minha vida. Por isso que eu quero compartilhar com vocês, sabe, assim, o nosso conhecimento está à disposição. Quero falar para você, Mirella, que é uma honra para mim poder dividir o espaço com você, aproveitar o seu conteúdo, sabe, assim, a sua formação, a sua experiência. A gente sempre conversou, e vocês não sabem, mas essa live aqui já é prometida há muito tempo, sempre acontece um imprevisto, alguma coisa, mas agora, né, aconteceu, sabe? É um prazer muito grande, e eu tenho certeza de que, assim, isso, as pessoas também que estão assistindo puderam também receber do pouco que nós pudemos passar aqui, sabe? Por isso que eu fico assim, esse convite para você, vamos fazer mais vezes, sabe? As pessoas que querem, têm dúvidas, querem perguntar. Hoje aqui é muito comum problema dos filhos na escola, sabe? Como ter dicas, né? Quantas vezes eu já liguei para você, olha, me dá uma dica, não só para os meus, mas também com pacientes que estão com algum problema, o que eu faço, como é que é a direção e tal. Essa troca de informação
eu acho que isso faz uma diferença, sabe? Eu quero, assim, sou muito grato a Deus e a você por ter aceitado o meu convite, e nós temos passado essa hora aqui, sabe, conversando, mas eu queria ter mais oportunidade Eu de a gente agradeço, poder... pastor. Oi? Eu agradeço, pastor, por esse convite. É claro que esse convite já. Eu acho que ele já foi gerado, né? Aham, sim, Há muitos meses atrás, antes sim. desse coronavírus aí entrar nas Verdade, nossas vidas e verdade, modificar tudo. E eu acredito que Deus une propósitos, verdade. né? E a gente, eu louvo ao Senhor Jesus pela sua vida, porque o Senhor tem sido de grande bênção na minha vida aqui nessa Alemanha. Amém. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho o Senhor como meu amigo, Amém. né? Eu gosto muito da sua família, é uma família que eu admiro, a sua esposa é uma pessoa que eu admiro. Obrigado. Então, eu só posso louvar a Deus por essa aliança e poder contribuir de alguma forma, ainda que minúscula, né, no seu canal e na vida das pessoas que estão assistindo, né, que estão Uhum, nos assistindo. Porque se a gente puder ajudar uma pessoa, né, a gente já tem cumprido aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. é verdade. E hoje a gente tem essa ferramenta chamada internet Uhum, que atravessa todas as fronteiras, uhum, denominações, sim. né? E que pode entrar em casas onde existirem pessoas clamando ao Senhor por uma Uhum, palavra, por uma ajuda, saber aonde recorrer, né? Então, convido aí a todos também para se inscrever aí no canal do pastor, vai obrigado. lá no YouTube, Aham, isso mesmo. nas redes sociais aí, que praticamente eu acho que diariamente eu tenho visto aí, tem vídeos, realmente vídeos curtos, que são edificantes para as nossas vidas. Tem falado também muito comigo, toda vez que eu entro por aqui, eu vou escutar a palavra do dia. E eu Uhum, louvo muito a Deus por esse trabalho aí, por essa dedicação. Estou à disposição, amém. pastor. Ai, que Amém. bom. Tá vendo? Então, nós já temos mais um motivo, né, para podermos estar juntos novamente. E como eu falei, eu fico muito Amém. feliz de poder compartilhar, né? Hoje é a tônica do momento, de É, você usar a internet, usar esse recurso que para a internet não existe barreira. Podemos dizer assim, de uma forma até exagerada, mas eu não sei até que ponto que seria realmente um exagero dizer que não há barreiras para a internet, verdade. né? Chega em todos os lugares. E assim, hoje você tem uma gama de uma infinita fonte de saberes, de conteúdos, sabe? E nós estamos colocando esse conteúdo. Eu falo que o meu canal é um canal que tem palavras motivacionais e inspiracionais. Eu inspiro as pessoas sabe, a ressignificar, sabe, a cuidar dos seus dilemas, dos seus conflitos. E isso é muito bom, cuidar do ser. E é interessante, nós já estamos concluindo, assim, esse pastorear a alma, junto com a palavra de Verdade. Deus, porque Deus é amor, É, entendeu? E às vezes nós estamos, muitas vezes, assim, naquele momento ali reunido como instituição, e às vezes até falta. Eu falo como pastor, né? Assim, muita gente e tal. E agora, realmente, é cuidar da alma, do sentimento, das emoções. Né? Porque a alma vai interferir no espiritual é e verdade. também no físico. Mas eu vou parar por aqui, senão se eu engatar agora mais um aqui, a gente vai ser Vamos mais fazer uma outra live, vigília. uma vigília de live, né? Mas eu É, quero dar as minhas considerações finais, e depois você pode dar também as suas considerações finais. Eu já te agradeci também a Deus por esse momento. Eu quero agradecer você que está nos assistindo ou que vai nos assistir. Eu peço mesmo você para que, porque as coisas boas, elas precisam ser divulgadas e existe uma forma de fazermos. Como que é? É compartilhar. Sabe? Antigamente nós falávamos de ajudar pessoas, bater em porta. Isso aqui na Alemanha não existe. Né? Então, assim, o que nós podemos fazer? É compartilhar. Compartilhe os vídeos, compartilhe o canal, se inscreva no canal, melhor dizendo,
para que mais pessoas possam alcançar esse conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, ou alguma pergunta, ou algum tema, né, que queira falar que nós falemos alguma coisa, só mandar, será um prazer muito grande. Com você agora, Mirela. E você que vai fazer o encerramento. Então, gente, ó, obrigada, né, pela presença, pela participação, pelos comentários que vocês estão deixando ou irão deixar, pelas perguntas. Nos ajuda, então, ser canal de bênção aí em outras vidas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa de uma ajuda num campo espiritual, num campo emocional, psicológico. Você com certeza conhece alguém nesse momento que esteja precisando de uma conversa. Então, assim, indica o canal do pastor, divulga essa live, né? E volta sempre aqui, seja participante, né? Você é um convidado especial, né? A gente não precisa de público que sente, né, e que aplauda. A gente quer ter a certeza que vidas estão sendo restauradas. Então, isso vai valer tudo a pena, vai ter valido a pena. Amém. Só para Todo completar, sacrifício. que vai ficar gravado e depois nós vamos poder replicar não só no Instagram, mas o Facebook já vai ficar gravado, mas também no IGTV. Então vai ter também no Instagram. Mas Amém. foi bom. Que Deus abençoe Obrigada, a todos e até uma próxima oportunidade. Até Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.